Esse é o canal Último Juro, eu sou a Gabriela e hoje, como prometido, eu trouxe uma resenha pra vocês de um livro que foi uma das minhas metas de janeiro e que é muito bonitinho. Hoje eu vou resenhar Stardust, do Neil Gaiman. Bom, o Neil Gaiman é um autor que ele é super cheio do hype, né? Ele é o autor de Sandman, que é uma HQ bem famosa, ele tem vários outros livros e escreveu Stardust em 1999. Apesar do livro ser de 99, ele só foi ficar bem famoso mais ou menos em 2007, que foi quando eles lançaram um filme com o mesmo nome, Stardust. E eu conheci essa história, na verdade, através do filme. Eu assisti o filme primeiro e eu fiquei apaixonada na história. O filme é uma gracinha, eu super recomendo pra quem não assistiu assistir. Eu amei. E aí eu ganhei de presente, então, o livro. Essa minha versão é uma versão em inglês, então eu até li, foi um desafio pra mim, porque eu precisava muito voltar a ler em inglês, eu tava bem enferrujada e foi bem legal, então vamos falar sobre a história dele. Esse livro ele é um conto de fadas adulto, o Neil Gaiman fala isso bem no prefácio, bem no comecinho, ele já explica que esse é um livro que ele fez pensando em adultos, ele queria muito escrever um conto de fadas, mas ele queria uma coisa que tivesse um pouco mais de peso, então ele voltou esse conto de fada para esse público adulto. E o livro começa contando a história do Dustin Thorne dentro do vilarejo de Wall, que acho que em português ficou Muralha. Então esse vilarejo da Muralha, vai falar um pouquinho sobre esse lugar no comecinho do livro. É um vilarejo que ele é cercado por uma muralha e na verdade ele é também o limite entre o mundo real e o mundo mágico, o mundo fantástico. Né? Então nesse vilarejo tem essa muralha onde os próprios habitantes do vilarejo não deixam ninguém entrar nem sair pro lado da muralha, que é o lado mágico, né? A não ser de 9 em 9 anos, quando tem um super mercado, né? Uma feira, na verdade, que eles podem entrar, as pessoas do mundo mágico podem entrar no vilarejo da muralha. Então, o livro começa contando essa pequena historinha aí do Dustin Thorne, mas a história mesmo é focada no Tristan Thorne, que é o filho do Dustin. Então o Tristan, ele é um rapaz bem bobinho mesmo, que ele é apaixonado por uma moça chamada Vitória, e essa moça é uma filha da puta que não tá nem aí pra ele e que gosta de brincar com o coração de alguns rapazes. Então um dia ele tá lá andando com a Victoria, levando ela até a casa dela, e ele fala pra ela que ele quer propor ela em casamento, ou que ele quer um beijo, que ele quer tá ali no chaveco com ela, né, qualquer coisa que vier tá bom. E ela fala que não, e aí de repente ela vê uma estrela cadente caindo. E aí ela fala pra ele que ela quer então aquela estrela cadente e que se ele buscar, ele vai ter o que ele quiser em troca. E ele fala que se é o que ele quiser mesmo, pergunta se ele vai ter a mão dela em casamento e ela fala que sim. E aí então o Tristan, Tristan é no filme, no livro é Tristram, né? Enfim, o Tristram sai aí numa jornada atrás da estrela cadente pra pegar essa estrela e trazer pra sua amada Vitória em troca da mão dela em casamento. Tudo errado, né, Tristan? A gente já vê por aí que tá tudo errado. Mas, enfim, aí vai contar, então, as aventuras e as desventuras do Tristram através da muralha. E é bacana porque essa história, ela não conta só a história do Tristram, né? Ela vai contar, são 3 histórias paralelas. É a história do Tristram atrás da estrela, o Tristram atrás da estrela. Quase um trava-língua, né? Vai contar a história de 3 irmãos, o Primus, acho que é o Quintus e o Séptimus. Enfim, 3 irmãos que eles são herdeiros de um reino no mundo mágico e o pai morre e aí eles têm que achar então uma pedra que é a pedra que dá o poder de reinar no lugar do pai. Então eles saem atrás dessa pedra e aí vai contar também a história desses 3 irmãos que estão atrás aí. Quem chega primeiro vai ser o rei do reino que o pai deixou e vai contar então a história deles e também vai contar a história de 3 bruxas, que são as bruxas rainhas das bruxas, né? Que elas também querem a estrela, porque se elas pegarem o coração da estrela, elas têm juventude durante muitos anos. Então elas querem aí a estrela pra poder arrancar o coração da estrela, comer o coração da estrela e ser jovem durante muito tempo. Creepy, né? Enfim.
realmente esse conto de fadas é um conto de fadas um pouco mais pesado, né? Então vai contar aí essas 3 histórias, né? Que no final das contas acabam se misturando um pouco, porque todos eles têm interesses em comum ali no final das contas, que é a estrela, né? E o bacana desse livro é que a estrela não é um objeto, a estrela é uma moça, né? Então o Tristan não sabe disso, e aí quando ele encontra ele fica até meio, eita, né? Achei que era uma pedra, achei que era um rubi, achei que era um diamante, e é uma moça, né? Enfim. E uma moça bem da personalidade forte, bem bacana. Então a história é basicamente essa. Não tem muito spoiler pra dar porque é um conto de fadas, né? Então no final das contas a gente já imagina o que vai acontecer. Eu dei 4 estrelas de 5 pra esse livro por alguns motivos que eu já vou explicar. Mas antes vou falar então sobre os pontos positivos. Na minha opinião, os pontos positivos desse livro foram a escrita do Neil Gaiman, né? Ele tem uma escrita muito, muito gostosa de ler. Ele é um livro muito bonito. Como ele é um conto de fadas, ele tem todo um ar mágico, uma coisa que ele soube criar muito bem. Eu achei isso muito bacana. A gente lê, a gente consegue sentir, assim, aquela magia que ele quer passar, aquela coisa daquele reino fantástico. Então isso é bem bacana, é uma escrita que é bem bonita mesmo. Pra mim foi até um pouco complicado de ler em inglês, porque tem muitos adjetivos, tem muitas palavras que são bem estranhas, um inglês um pouco mais antigo, que ele quis retomar pra, né, fazer, acho que pra dar sentido ali naquela história. Mas enfim, é um livro bem bonito. E eu também achei um ponto muito forte esse vilarejo da muralha que ele criou, que é uma coisa muito, muito bacana, né? Na verdade é um vilarejo que ele é um ponto central que divide 2 mundos e, nossa, uma ideia fantástica essa. Eu fiquei apaixonada nessa ideia dele, de um vilarejo que separa o mundo real do mundo fantástico e... muito sensacional isso, né? E já explicando meu um ponto a menos, então, os pontos fracos desse livro, na minha opinião, são que a história é um pouco fraca, né? Eu acho que eu vi o filme, eu gostei muito do filme, eu esperava que o livro fosse ainda melhor. E na verdade não, é igual, é a mesma coisa. E eu achei a história um pouco fraca, é uma história que apesar dele ser muito, muito, muito bonito, ele não tem um clímax avassalador, ele não tem um ponto altíssimo, né? Ele é uma história morna, é uma história que vai todo o tempo inteiro assim, ele é bem linear, ele não tem pontos altos, ele não tem nada muito assim, né? Então eu achei isso, eu achei que eu fosse encontrar uma história mais surpreendente. E não é uma história bem morna, então por isso que eu tirei 1 estrela, né? Apesar de ser um conto de fada e não ser uma coisa assim, né? Uau, de ação e tal, eu esperava um pouquinho mais. Por outro lado, o que eu mais gostei nesse livro? O que eu mais gostei nesse livro são alguns personagens, né? O Tristram é muito, muito engraçado porque nos contos de fada a gente tem aquela coisa do príncipe encantado que vai lá e que resgata e que é muito, né, e é cavalheiro e tudo mais. E o Tristram não, o Tristram é um loser, ele é muito bocó, ele é ingênuo, ele se ferra o tempo inteiro, então assim, é muito engraçado porque é completamente o oposto do que a gente espera de um personagem principal que vai salvar uma mocinha, né? Então é bem o contrário, ele é um personagem bem avesso, assim. Ele é muito bocó, você fala, nossa, mano, que moleque burro, velho, que moleque burro. Então é bem assim. E a Estrela, né, que é uma moça que na verdade também é bem o contrário da mocinha, né? Porque ela caiu. E aí ela machuca o pé na queda, quando ela deixa de ser estrela e cai na terra. Ela machuca o pé e ela fica o livro inteiro com o pé quebrado. E ela foge, e ela não quer ficar com o Tristram. Ela não quer ser levada pra Vitória. E ela quer fazer as coisas que ela quer. E, tipo, ela não quer ficar com ele, ela não quer andar com ele. E ela se sente capturada, e ela fica puta, ela é super rebelde. Então é assim, ela é bem o avesso de uma mocinha mesmo. A própria Vitória, né, que também é uma mocinha, não é mocinha nada, porque ela engana todos os caras do vilarejo, todo mundo quer ficar com ela, e ela não quer ficar com ninguém, ela só zoa todo mundo, ela só se aproveita de todos os caras que estão ali ao redor dela. Então assim, são personagens muito avessos, é um conto de fadas com personagens muito, muito diferentes do que a gente tá acostumado. E eu achei isso muito bom, isso pra mim é o ponto alto do livro. Os irmãos que brigam pelo reinado do pai também é uma parte muito engraçada, é muito cômico e é bem bacana isso que ele criou dos irmãos. Tipo, na verdade eles são em 7 e quando o livro começa eles só são em 3 porque os outros já se mataram, né? Enfim. Então é bem legal, é bem bacana. Então pra mim essa foi o ponto alto, assim, do livro, né? O que eu mais gostei. Falando um pouquinho sobre o filme, eu vi algumas pessoas reclamando que não acharam uma boa adaptação, que o filme não é tão bom. Na minha opinião, eu achei uma
excelente adaptação. Ele tem algumas diferenças, né? No começo, ele tem alguns personagens que tem no livro e foram cortados do filme. O final é um pouco diferente, alguns personagens acabam de um jeito um pouco diferente. Mas a história em si, o principal, né? O Tristan e a Estrela e tudo mais, é muito, muito, muito fiel. É bem o jeito que tá no livro mesmo. E eu achei uma ótima adaptação. Eu acho que eu gostei mais do filme do que do livro, porque foi o que eu disse, o filme, ele é excelente. Ele é uma história bem contada do início ao fim, ele é muito gostoso de se ver e você sai muito satisfeito. Agora o livro, eu acho que faltou alguma coisa, ele ficou um pouco morno, porque eu acho que a gente, na mídia do cinema, a gente tem um pouco mais de limitação, tem as limitações de tempo, tem as limitações que nem tudo dá pra ser filmado exatamente do jeito que tá no livro e tudo mais, e ainda assim a história foi muito boa. Apesar das limitações que a mídia cinematográfica tem, foi muito, muito, muito bom e a história foi muito bem contada. Agora o livro, que tem um pouco mais de liberdade, eu esperava que tivesse alguma coisa a mais ali que não rolou. Então eu ainda acho que o filme, no final das contas, é até mais bacana do que o livro. Inclusive no filme tem o nosso queridinho, o Demolidor, o ator que faz o Demolidor. Acho que esse foi um dos primeiros papéis que ele fez. Tem a Michelle Pfeiffer, tem a mocinha, aquela que faz Homeland, se eu não me engano, né? Acho que é ela, esqueci o nome dela também. Esqueci o nome de todo mundo, né? Louca. Mas o elenco é muito bom, tem o Robert De Niro. É um elenco bem bacana. E eu acho que vale a pena pra vocês, se vocês se interessaram e não estão muito afim de ler o livro, assistam o filme, porque o filme é realmente bem legal. Então, só pra finalizar, vou falar um pouquinho sobre a edição. A minha edição é bem linda, ela é uma edição de aniversário de 15 anos de publicação. Então, ela é uma edição especial e ela é capa dura. Essa capa dela é em tecido, é bem linda, com os escritos em dourado, bem bonito mesmo. Dentro, ela é cheia de ilustrações maravilhosas, maravilhosas mesmo. Eu não sei onde tem essa edição pra vender, porque eu ganhei de presente. Eu acho que talvez na Livraria Cultura, que tem muitos importados, talvez tenha. E talvez na Amazon, não sei. Aí, capítulo 1. Todos os capítulos começam com essa mesma ilustração. É bem lindo mesmo. Se vocês se interessaram pelo livro, eu recomendo essa edição, se vocês leem bem em inglês. Em português eu não sei, eu sei que existe a tradução, mas eu não sei por qual editora ele foi lançado. A minha é da editora William Morrow, então importado. E eu acho que não é muito caro, tá? Se vocês então leem bem em inglês, eu aconselho muito essa edição, que ela é belíssima, belíssima mesmo. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha, então. Na semana que vem eu volto com uma outra resenha, acho que das minhas metas de janeiro ainda. Eu tô bem feliz porque eu consegui cumprir todas as minhas metas de leitura em janeiro, né? Tá bem legal. Em fevereiro eu tô um pouquinho atrasada ainda, mas eu acho que vai dar pra ler pelo menos algumas coisas que eu me comprometi a ler. Então na semana que vem eu acho que eu volto com uma outra resenha de um livro um pouco mais complexo. Espero vocês na semana que vem. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do meu trabalho. E vejo vocês na quinta-feira então. Tchau, tchau!